pronto para uma voltinha de Tesla? Pronto, bora lá. Tô aqui com o João do Link Finance, o Arthur, Paulo pra turma aí, alunos da Link. E sejam bem-vindos a mais um quadro M&A e o Mode On, a hora do M&A. Eu sou Alexandre Krakowski, sou professor da Link, CFA Charter Holder e Advisor de M&A. E hoje a gente está com um convidado super especial, ele não chegou ainda, a gente vai buscar ele aqui na frente. Ele que atua nos deals mais relevantes do setor de educação. Ele também é Charter Holder. Ele que, na verdade, me incentivou a tirar um dos Charter Holders mais antigos, tirou lá em 2012. Ainda era só mato aqui a Faria Lima. Tá aqui já. Opa, você que pediu Uber? Obrigado aí pela carona. Fala, Gil, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ale? Seja bem-vindo. Tudo bom, João, Arthur? Obrigado pela disponibilidade de participar aqui do nosso programa. Eu estava fazendo a sua introdução, falando que você participou dos deals mais relevantes de educação e você me inspirou a tirar o CFA lá atrás. Você tirou em 2012, mais ou menos. 2012. Conta para todos um pouco seu background, sua experiência. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Ale, pelo convite aí. Essa entrevista aqui com certeza vai ser muito legal. E bom lembrar desses tempos aí, faz bastante tempo, em 2012 que eu terminei a terceira prova. O título em si eu só pude tirar em 2014, porque precisava ter um mínimo de 4 anos de carreira. E além de ter terminado as provas, eu ainda não tinha completado. Então eles só aceitaram o meu título CFA em 2014. E foi bem nessa época que eu estava fazendo ali a migração. Eu trabalhei 5 anos aí em mercado financeiro, em casas de análise, assets, até que me despertou uma vontade de entrar no mundo dos negócios de fato. Eu queria ver mais o negócio acontecer, ver o produto, ver o cliente, ainda ligado com o mercado financeiro, que eu gostava bastante. E aí foi quando eu entrei no M&A da Croton, onde eu fiquei na Croton por 10 anos. E ali já era um M&A buy side, né, da própria empresa. Você compra um negócio para a própria operação, e aí a forma de olhar e o nível de diligência já é mais profundo e muito interessante. E ali é onde foi a grande experiência da minha carreira. Pra quem não sabe o que é Croton, explica um pouquinho como que era a empresa nessa época, capital aberto, Legal. Como é que eram os negócios. Legal. Hoje é a Cogna, para quem acompanha o mercado de ações. Ela mudou de nome, mudou o nome da holding. O nome Croton ainda existe para o braço de ensino superior dentro da Cogna, mas na época era apenas Croton, que foi ali uma das primeiras empresas de ensino superior que abriu capital na bolsa, ali no final dos anos 2000 e pouco. E quando eu entrei em 2013, foi quando a Croton estava concluindo ali um grande turnaround, porque ali cerca de 2008, 2009, a Croton era quase digamos, um patinho feio do setor. Era uma empresa que estava listada em bolsa, mas estava dando prejuízo, faturava, por exemplo, 20% da Anhanguera. Então era a Anhanguera que era líder do setor, ela era pequena comparada à Anhanguera. E em 2013 ela já tinha passado a Anhanguera e se tornado a empresa mais valiosa do setor de educação no Brasil. Depois ali de ter comprado o grupo Uni, da onde veio o Rodrigo Galindo, que é um executivo bem conhecido do setor, e que ele foi adquirido e foi convidado para ser CEO da empresa. É um caso, inclusive, muito interessante, né? É mais comum ver as adquiridas beberem da cultura de quem comprou. E no caso a Croton aproveitou coisas importantes da Uni, uma delas em especial o Galindo como executivo, e fez uma transformação, entrou no ensino à distância, cresceu muito em vendas e trouxe muita eficiência e passou a ser um grupo rentável. E ali na minha chegada, eu cheguei em fevereiro no time de M&A, em abril de 13 começou a grande fusão entre Croton e Anhanguera, que foi um deal muito midiático, muito observado por todos os setores. Acho que muita gente de mercado financeiro passou a olhar para o setor nesse momento, porque a Croton e a Anhanguera juntas passariam então a ser a maior empresa de educação do mundo. Elas passavam a New Oriental, que era uma empresa chinesa, e
Aí saiu na capa da Exame, e o Galindo já estava recebendo reconhecimentos pela gestão com a Croton, e isso só aumentou com essa alavancada com a Anhanguera. E era o quê? O primeiro comprando o segundo player do setor? Foi uma fusão, né? Na essência da transação é uma fusão, mas como a Croton estava numa posição mais destacada, tinha um tamanho de mercado maior e um reconhecimento até do setor maior, ela naturalmente ali assumiu uma posição um pouco mais dominante na fusão, mas foi uma fusão de gigantes. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo, quanto tempo durou, o que estava sendo avaliado ali. Primeiro, como é que chegou a ideia da fusão? Legal. Esse tipo de transação, ele foge muito ao comum. Eu acho que transações em geral são mais longas no começo e depois aceleram muito no final. Essa aqui foi bem o contrário. Eu acho que já havia uma relação entre os CEOs, entre os acionistas, mas não havia ali um negócio concreto de fusão na mesa. Isso, né, quem acompanhava as empresas sabia. E quando vai acontecer uma fusão dessa, ela, apesar da sua complexidade, ela tem que ser fechada meio rápido, porque ela mexe muito com o mercado, com o preço das ações. Então isso até saiu na mídia na época, alguns detalhes de que foi combinado na quinta-feira, de fato, alinhado o que seria a fusão, na segunda-feira foi anunciado para o mercado. Né? Nós que estávamos ali na equipe montando a transação, eu lembro quando o Galindo entrou na nossa sala e falou assim: desmarquem seus compromissos do fim de semana e venham para uma sala de reunião. E aí a gente foi e chegou lá, ele falou: ó, tem essa transação sendo construída, a gente vai virar aqui noite todos esses dias, porque a gente precisa anunciar na segunda-feira, né? Ele tinha uma disciplina muito grande de seguir as regras do mercado, e para isso a gente tinha que dar esse gás. E anunciar antes da abertura do mercado. Né? Antes da abertura do mercado, aí até foi convidado os analistas de ações, os jornalistas todos, para uma coletiva 8 da manhã, na segunda-feira. E aí a hora que você vai para o fechamento, você fala: bom, então já passou o mais difícil? Não, aí que demorou. Essa transação foi um dos casos em que o CAD, que é o órgão que julga as fusões, no sentido concorrencial, ele usou o prazo máximo que o CAD pode usar, que é 330 dias. Então nós ficamos 11 meses em negociações com o CAD para conseguir mostrar e negociar uma maneira em que essa fusão não prejudicaria o mercado. E fora isso, teve outros detalhes de fechamento depois, e isso levou praticamente um ano e meio para ter um fechamento de fato. Então anunciou, né, o chamado signing, mas o closing de fato 1 ano e meio depois, depois da aprovação do CAD. Você vai tendo outras condições precedentes para de fato concretizar. Esse meio tempo é incerteza, né? Vai, não vai, o CAD vai aprovar, não vai aprovar, e acabou aprovando. Vocês seguiram com a fusão que deu essa projeção para a Croton. Você chegou a participar da integração dessas duas empresas? Então isso foi bacana. Eu tive a oportunidade de participar da integração junto com o time da McKinsey, que foi contratado para planejar a integração. Mas teve um fato curioso, que a McKinsey chegou em agosto, né? A transação foi anunciada em abril, e a expectativa era que o CAD aprovasse antes. Então seria um período de planejamento e um período de integração. Só que o planejamento terminou e o CAD não aprovava. E aí acabou que foi um excelente planejamento, mas a McKinsey acabou não participando efetivamente ali da integração, porque não tinha aprovação do CAD, você não podia ainda de fato juntar as empresas. Então foram 6 meses ali, em termos de carreira para mim, incríveis, né? Que eu trabalhei dia e noite ali com a equipe da McKinsey. Até deixar um abraço aqui para o Rangel Barbosa e o Gui Antunes, foram 2 que eu trabalhei muito de perto, e que a gente até nutriu uma amizade depois, a gente se fala às vezes, e né, a gente comemos muito almanara juntos, que a gente pedia lá quando tinha que esticar à noite, e foi uma integração muito interessante, mas de fato ficou um excelente planejamento sem a execução. Boa. E depois, né, então aprovou, quando virou a chave de fato, como é que foi essa... O que mais marcou nesse planejamento para a virada da chave?
Olha, eu acho que vale contar, na verdade, um outro fato também interessante que aconteceu em termos de transação, que foi marcante. Porque o que aconteceu? Enquanto estava o período de análise do CAD, a relação de troca de ações entre os acionistas estava pré-definida. Ela foi baseada no preço das ações no momento do anúncio. Só que a vida das empresas continuou. Certo. E dada essa posição um pouco diferente, como eu falei da Croton, eu acho que até realmente mais difícil para outra empresa, porque ela fica num momento cultural mais difícil, que ela vive mais incerteza, né? Que era o caso da Anhanguera. Agora a Croton, todo aquele sucesso dos anos anteriores continuou. A equipe comercial e marketing evoluindo cada vez mais, a eficiência cada vez mais. E a ação da Croton só subia. E a ação da Anhanguera não me lembro tão bem, mas eu acho que ou não subia ou subiu muito pouco. Então, a relação de valor de mercado entre as empresas começou a mudar muito. Porcentagem de fusão. E aí eu até pessoalmente, acho que todo mundo estava olhando para isso, mas eu tive uma curiosidade a mais e eu montei um modelo que eu juntava a sinergia que a gente mapeou na integração e ficava avaliando o quanto economicamente essa fusão ainda vale. Porque com o tempo a Croton valendo cada vez mais e a relação de troca travada lá atrás, aquela sinergia já não seria suficiente para justificar a transação. E isso aconteceu, né? Como demorou tanto o CAD, realmente uma hora o valor da Croton era tão superior, que fez com que as partes voltassem a se falar, e isso depois ficou público no fato relevante, renegociar os termos. Que foi renegociado a relação de troca para um montante ali que era justo para as duas partes e a transação seguiu. Mas teve uma nova tensão negocial inesperada, né? Uma vez que você já está negociado, você não acha que você vai ter que negociar de novo. Um ano depois o mercado mudou. O mercado mudou, demorou tanto que o mercado mudou e aí teve que renegociar. A importância, né, que a gente fala do timing do M&A. O pessoal fala, tem que virar à noite, às vezes tem alguns momentos mais intensos, porque tem esse aspecto do timing que é muito importante. Aquele momento faz sentido se você espera, ou tem uma empresa de dono, o cara pensa duas vezes ali, não é bem isso, o mercado mudou, apareceram outras variáveis, pode ser que o deal não aconteça, né? Ele só de fato encerra quando chega no fechamento. Então velocidade também é importante, né, para o mercado não ficar sabendo antes, não ter essa antecipação da informação, mas para manter a atração que está sendo dada, ter um alinhamento estratégico, faz sentido, e conseguir perseguir isso até a conclusão. Valuation, né, ele tem muitas fatores que influenciam, externos inclusive, né, premissas, e que elas mudam. Então, realmente o valor de uma empresa para quem está comprando muda e pode mudar rapidamente. Ficou muito famoso do pós-pandemia a cláusula MAC, né, de Material Adverse Change. Então, você tem uma mudança muito adversa, como por exemplo uma pandemia, você consegue cancelar o contrato sem uma multa, sem um break-up fee, sem precisar gastar algum recurso extra. Então isso começou a aparecer muito depois que apareceu a pandemia e os caras tiveram que voltar para a mesa em um monte de negociação porque não fazia mais sentido, né? Fechou tudo, vamos ficar todo mundo dentro de casa, que ela ia expandir comprando supermercado, o mercado ainda estava aberto, né? Mas expandir abrindo loja para ficar um ano fechado ou um tempo fechado não fazia mais sentido, né? Caiu muito o resultado da empresa. E aí o jurídico vai se adequando a esses movimentos. Mas imagino que vocês não pararam só nessa aquisição. Essa foi uma das grandes e relevantes. O que mais que você participou lá dentro? Legal, acho que o mercado acompanhou, quem acompanhou a empresa, viu que depois da integração e toda a organização que essa nova empresa precisou construir, teve uma tentativa de fusão entre Croton e Estácio. E aí a Estácio tinha passado a ser o segundo lugar e as duas empresas negociaram. Isso foi uma transação que eu não participei pessoalmente, mas que foi bastante midiática também. E que daí houve uma surpresa de quem liderou, de todos envolvidos, em que o CAD não aprovou, ele de fato reprovou essa transação por completo. A Croton e a Anhanguera, para aprovar, ele obrigou a Croton a vender a Uniaselv.
né? Ele aprovou com ressalvas. Até um parênteses que a Uniaselv hoje é a Vitro, que está listada em bolsa também. Na época, fundos adquiriram a Uniaselv com essa tese de depois listar no mercado e de fato conseguiram, e isso cumpriu ali, eu acho que a intenção do CAD, que era gerar mais concorrência. Agora, no caso da Estácio, nem com a negociação de vendas de partes foi aceita a transação. Ali no julgamento do CAD, que envolve vários fatores, eles concluíram que essa fusão não poderia acontecer porque ela prejudicaria o mercado. E aí, nesse momento, foi o momento que eu fui mais ainda ativo lá dentro, que foi quando a Kroton decidiu expandir os setores, porque reconheceu que o ensino superior tinha chegado ao seu limite. De forma orgânica, né, abrindo universidades, construindo, porque você compra alguém, você sabe agora que o CAD não vai mais aprovar. Você já tem a concentração, quanto que ela tinha de market share? Não sei se vocês acompanharam alguma métrica. Sim, a gente tinha vários ângulos de você olhar para o market share. Eu não vou lembrar agora tão exatamente, mas o ensino presencial, você não pode analisar nacionalmente, você tem que analisar local, porque ninguém se desloca, a pessoa ela vai estudar e vai ter que morar ali do lado, então você tem que olhar no sentido local, e olhava na perspectiva nacional só o ensino à distância. Aí, se eu não me engano, ficava entre 30% e 40%, só que também quando você fatiava, por exemplo, por curso, aí você encontrava alguns cursos que o percentual ficava muito alto. Entendi. E aí é onde aconteciam as discussões e tal. Então, com essa tese limitada, eu não consigo mais comprar ninguém, não consigo crescer em superior, o que o grupo vai fazer, já que tem caixa? Preciso diversificar, fazer alguma coisa nova. Já tinham algumas análises, né, até de internacionalização, de outras coisas, mas a decisão à época foi entrar em educação básica. Aí eu, pessoalmente, estava num momento de carreira que já estava tentando internamente ir para o negócio. Eu falava, olha, eu gosto de M&A, mas eu estou me apaixonando cada vez mais por educação. Quero participar de educação. Mas aí eu alinhei com a equipe que eu ficaria mais uns anos para ajudar na tese de M&A de escolas, para a gente crescer em educação básica. E aí assim fiquei mais alguns anos para crescer nesse nicho, que também foi muito interessante, porque foi um setor mapeado como um potencial enorme, um tamanho de mercado de 100 bi, e crescente ainda, porque isso é uma coisa interessante para quem não conhece bem o setor de escolas, que você pensa assim, bom, escola, a penetração de escola ela é alta, né? Quase todo mundo está na escola, em termos de criança, diferente do adulto. Só que o Brasil ainda tem uma questão demográfica, que agora a gente está virando ao contrário, a proporção de jovens está diminuindo. Você fala, bom, então aonde que esse setor é interessante? Na penetração de ensino privado, porque o ensino privado hoje no Brasil está em torno de 18% das matrículas no país, que é um percentual baixo, mas mais do que isso, tem uma pesquisa muito interessante que foi feita há alguns anos, que mediu com as famílias para as famílias que estudam, que têm filhos em escolas públicas, se ela tivesse recursos financeiros, se ela mudaria para particular. E mediu isso em vários países. E o Brasil ficou em segundo lugar. O Brasil tem, acho que se não me engano, 81% das famílias que estudam, que têm filhos no ensino público, mudariam para o particular. O aumento de renda já faz a família levar o aluno. Então essa penetração está represada. Está represada. Se a hora que o Brasil resolver aí alguns entraves econômicos, a tendência é muito forte das famílias migrarem do ensino público para o privado. E isso está sendo visto amplamente hoje em dia. Você tem vários grupos de ensino de escolas, né, de K12, comprando escolas. Já me comentaram um indicador parecido, também precisa confirmar a fonte, mas que 90% dos municípios só tem ensino público. Escola pública infantil, não tem uma escola privada. Muito interessante, isso eu não conhecia. Mas, de fato, municípios pequenos têm uma dinâmica diferente. E aí você tem o Grupo Salta, o Grupo Inspira, o Grupo SEB, os 3 ativos em M&A e com fundos de private equity por trás. Você tem redes de franquia crescendo, redes de franquia independente, como a Red House, e redes de franquia que fazem parte de grupos B2B de escolas, né, que é a Somos e a Arco. As duas lançaram sua própria rede de escolas bilíngues.
Então o mercado de escolas particulares... Tem muito dinheiro entrando no setor, né? O BTG é um dos fundos que está investindo. Que entrou na Inspira. Brincos. Exato. Então exato. A turma está de olho na educação básica, porque o maior player hoje os dois principais, ele tem 2-3% de market share. Se acontecer o mesmo que aconteceu com o ensino superior, de ter um cara com 30%, isso. Então você consegue ir consolidando e o que a gente está vendo hoje nas notícias. Um monte de escola sendo comprada, investidor entrando, essas escolas bilíngue também de franquia, expandindo. Então, é o que você falou, um novo mercado que vocês já estavam olhando lá atrás e começaram com M&A. E aí eu visitei muitas escolas Brasil afora e deu para sentir outra característica desse setor, que é o desafio de sucessão. Porque o Brasil ele teve uma onda de criação de escolas particulares, foi ali nos anos 80, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Por quê? Para quem não conhece do setor, não sabe que, ou quem é mais jovem, não sabe que o ensino público no Brasil já foi bom, já foi reconhecido como bom. Então houve ali nessa época que eu falei, uma piora na qualidade. Então muitas dessas escolas foram fundadas por professores de escolas públicas, frustrados com a forma com que estava sendo conduzido o ensino público, falou, vou abrir a minha. Então não foi, para muitos deles, não foi uma estratégia de negócio ou de carreira, foi mais uma saída para que ele pudesse fazer educação da forma que ele acreditava. E escola é muito corpo e alma, demanda muito do dono, do fundador, muita paixão, muito gosto. Vários deles falavam assim, eu vou no shopping no domingo, eu fico sendo reconhecido o dia inteiro, porque ou é as crianças, ou é os pais, ou é a gente que ainda está na escola, a gente que se formou. Então você integra a sua vida assim, com esse trabalho. E muitas vezes os filhos nasceram naquela família do fundador, mas não tem essa paixão, né? Eles estudam o que eles têm vontade e tal. E se eles não encontram esse gatilho, ele fala, eu não quero, né, pegar um negócio aqui que vai me sugar tanto e não é o que eu gosto. Então, aí as famílias encontram um entrave e falam, o que eu faço agora? Eu vejo algumas discussões no sentido de as escolas precisam olhar para o mercado de M&A, porque elas vão perder a concorrência para os grupos de investimento. Eu acho que isso não é tão certo assim, porque sim, a profissionalização da gestão ajuda em alguns aspectos, mas a escola ser familiar ajuda em diversos outros. Por exemplo, a atração das famílias. Tem muita família que prefere a escola familiar. Então eu acho que é mais essa questão da sucessão. Tem mercado para os dois, é muito mais a continuidade, né? Acho que as famílias têm que olhar pelo menos para a profissionalização da gestão, para que ele seja mais do que uma escola só com muito propósito. Tendências, porque as escolas novas e que são bem investidas vêm com uma série de recursos e oportunidades de ensino que você tem que correr atrás para estar competindo de igual para igual, mesmo com a sua característica familiar. Exato. E aí, contando uma transação especial, que foi a primeira escola que a gente anunciou ali no final de 2017, que foi o Centro Educacional Leonardo da Vinci, que era a melhor escola de Vitória do Espírito Santo. A tese da Croton na época era mapear as capitais, as melhores escolas de cada uma, porque nós queríamos as melhores marcas de escolas para expandir elas. Então era uma tese ao contrário da eficiência do ensino superior, aqui era de crescimento. Vamos pegar as escolas que são boas e pegar essa qualidade dela e fazer chegar em mais pessoas. E aí foi uma transação super legal, para mim teve algo especial, porque era uma escola, e acho que aqui fica um aprendizado legal de M&A, era um ativo que, quando eu fui visitar, não tinha uma expectativa muito grande de que a gente conseguiria, porque a gente já tinha ouvido falar que aquele dono não abria a porta. Outros grupos já tinham ido lá e tal, então até por isso, eu era jovem, meu líder me permitiu ir sozinho. Eu fui com um assessor nosso que nos acompanhava, mas eu fui como líder do projeto para conhecer ele, não tinha muita expectativa. E quando eu cheguei lá, aí já faço aqui uma menção a ele, o Giuseppe Ignaton, que depois de um tempo veio a falecer, mas ele foi uma pessoa incrível, assim, depois eu fui conhecer, mas até então eu não o conhecia.
E eu acho que o fato de eu estar animado, de eu gostar do projeto, eu cheguei lá de coração aberto, de mente aberta, querendo conhecer ele, querendo conhecer a escola, muito mais do que uma transação financeira, um olhar exclusivo financeiro, como que eu vou defender um preço, alguma coisa. E eu nunca vou esquecer que no final da minha visita ele falou isso para mim. Ele falou, olha, outros grupos já bateram aqui na porta e tal, eu nunca, hoje em dia até nem recebo mais, mas eu gostei de você, gostei do jeito que a nossa conversa foi, e eu acho que eu vou dar espaço para a gente conversar. E realmente não foi uma questão financeira, porque ele nem sabia quanto a gente ia pagar, e os outros grupos ele também nem sabia quanto iam pagar, porque ele não dava tempo de chegar nesse ponto. Então eu acho que saber ter o know-how financeiro como ferramenta, mas ele não ser seu foco exclusivo, vai fazer você se relacionar bem com as pessoas, porque o M&A, como outros negócios, ele tem um componente emocional e pessoal muito grande também. Pode parecer que não, às vezes, mas tem. E isso faz toda a diferença no sentido de que, imagina quanto tempo que ele não demorou para construir essa escola, é todo um legado ali, uma vida construindo um negócio. Ele mais quer que, não tem sucessão, mas ele quer que tenha uma continuidade e que a pessoa certa esteja tocando aquilo. E ter essa confiança inicial já é um primeiro passo, que às vezes está além do que você falou de um recurso financeiro, de um dinheiro. E é um bom momento. A educação básica, quem tem escola, tem muito fundo batendo na porta, tem que saber o que é uma proposta atrativa e saber se de fato é o momento, né? Ou se tem muita tese que mantém os donos na operação. É importante que ele continue operando, é o que ele gosta, mas você passa a ter um sócio capitalizado trazendo recursos. Então tudo isso tem que ser ponderado e colocado ali na balança. Exato. Vocês têm alguma dúvida aí atrás? Tá boa a viagem? Tá tranquilo. Eu tenho uma dúvida, que você estava falando do processo de fusão com a Anhanguera. Nessa parte da execução, que você falou que não conseguiu a assessoria, qual foi a maior dificuldade para integrar os times? Como que foi esse processo na parte da execução mesmo? Olha, eu acho que o projeto começou muito bem no sentido da integração, tá? Acho que até favoreceu o fato de que a gente teve bastante tempo para planejar. Então, acho que os times dialogaram muito bem, e houve um planejamento, um mapeamento de todas as pessoas, de que processos cada empresa fazia melhor. Eu depois, na execução da integração, não estive presente, mas acho que mais do que isso, o mercado pôde ver o resultado. Acho que isso o Rodrigo Galindo teve sempre um reconhecimento, porque ele tinha essa habilidade muito clara. Ele nesses negócios, no crescimento da educação, na transformação que ele fez, inclusive com essa fusão entre Croton e Anhanguera, tinha uma qualidade de execução do planejamento muito boa. E isso foi percebido nos resultados financeiros de crescimento, né? A Croton e a Anhanguera passaram 1 milhão de alunos, então realmente era um grupo muito grande. E o preço das ações juntas foi muito longe, né? Então, quando foi anunciada a fusão, a Anhanguera valia 5 bi, a Croton valia 7 bi, então a soma das duas era de 12 bilhões, e elas juntas chegaram a valer quase 30. Isso demonstrou assim o quanto de valor de mercado que foi gerado ali no sentido econômico. Agora o setor está vivendo um desafio, né? O preço das ações de todas as empresas teve uma queda muito grande nos últimos anos, mas é um novo momento, é um novo desafio. Então, nessa época, acho que isso foi muito, muito notado e muito claro. Tem toda uma concorrência agora de ensino à distância, de outras tecnologias. O pessoal está vendo que se reinventar e saindo de uma pandemia que abalou todo o mercado. Então, você já sai meio capenga ali, tendo que se reinventar e entregar resultado. Então é um desafio importante, mas que no desafio também gera oportunidade. Quem sabe a gente não vai ver outros grupos se juntando para se compor. Acho que tem dois desafios assim, que eu pessoalmente vejo no setor e acho que estão sendo falados por aí. Acho que o primeiro é a alavancagem. Esses maiores grupos hoje estão bem alavancados, estão resolvendo a sua alavancagem, mas quando tem uma alta alavancagem financeira, né, um endividamento, é
ela tem menos capacidade de fazer novas transações, exceto quando ela consegue usar a troca de ações. E acho que por isso que estão saindo tantos rumores de fusões desses grupos, porque eles acabam não tendo o desembolso financeiro. E como você falou, acho que tem um desafio de produto. A educação, ainda mais com a evolução da tecnologia, aí mundo afora, tudo o resultado de tudo está sendo mais perceptível e mais transparente. Então a educação está sendo muito desafiada nos resultados, nas suas evidências. E o ensino superior, ele tem um papel de profissionalização, né? Ou evolução na carreira, na profissão. E o ensino superior está bem desafiado. Eu acho que todos, acho que aqui a Link é até um exemplo disso, né? Para que estamos educando? Então, ninguém mais hoje olha para uma faculdade e fala assim, bom, eu vou sentar aqui 4, 5 anos para aprender algo, para então entrar no mercado. Aqui eu faço até um parênteses, que eu não falei do meu momento de carreira, que eu estou fundando uma startup, que eu ainda não lancei, com sócios, e que é nessa área, que é da entrada no mercado para os jovens, a empregabilidade jovem, que a gente quer transformar, quer levar para um outro patamar. Que é bem, eu acho que é o desafio do ensino superior. Encontrar a sua evidência, o valor que gera de fato para o cliente. E esses grupos, eles têm capacidade também de diversificar, de inovar. Você que sentiu na pele isso, que você foi também CEO de uma das operações da Croton, né? Você saiu do M&A, depois foi para a operação, e conseguiu viver esse dia a dia de tocar a empresa, de tocar o negócio. E você comentou da Link, a Link foi um pouco isso, né? Eles tiveram essa tese do fundo, pô, vamos entrar em educação, olhou algumas universidades, olhou a escola, ia tentar comprar alguém, a Croton chegava com cheque maior, ou alguém chegava com cheque de mercado, e a proposta que eles queriam entregar não existia no mercado. Falei, pô, então a gente já visitou também 100 universidades, avaliou a escola, avaliou a empresa de tecnologia, avaliou o curso livre, por que a gente não faz a nossa? Aí tá um sucesso, e eu tenho certeza que a sua startup também vai ser um sucesso, com toda a bagagem, experiência que você traz e conhecimento das dores do mercado. Uma outra dúvida que eu tenho sobre o setor de educação é porque depois da pandemia ali, 2020, teve um boom no IAD. E na questão do mercado, como que o mercado hoje em dia está percebendo a formação EAD? Porque antes tinha muito um ceticismo, eu não sei se ainda tem, como é que tá? O que você tem a dizer? Perfeito. Esse é um tema complexo, agora está tendo uma discussão muito importante com o MEC, porque o MEC trouxe restrições novas, um tanto inesperadas para o setor de ensino à distância, e isso está sendo... eu conheço muita gente do setor de educação, então o meu LinkedIn, quando eu entro no feed lá, tem muitas discussões, pessoas apresentando pontos sobre isso. Eu acho, e eu acho, quando acompanho o caso da Link, acho legal a abordagem de vocês, que no final, a modalidade da educação, ela é só um meio. Ela tem que ser pensada para o resultado que está gerando. Então, o ensino à distância, ele cresceu muito porque ele permitiu algumas coisas que o presencial não permitia. Então, ele permitiu uma capilaridade, então ele permitiu a educação chegar a lugares com baixo custo, lugares que não tinham recursos para abrir uma faculdade presencial, permitiu chegar a pessoas em suas casas sem que tivesse uma estrutura de ensino à distância, e permitiu também para as pessoas que precisavam de mais flexibilidade no ensino pudessem estudar, porque estudava em casa, estuda em ambientes ali que são convenientes. Agora, depois que o EAD cumpriu, acredito que bem esse papel, e ele cresceu muito aí nos últimos anos, os dados estão aí em todas as matérias sobre o assunto, eu acho que é um ciclo. Primeiro você cresce, depois você para e fala assim, e a qualidade como tá? Então, o MEC trouxe esses questionamentos e o mercado está olhando para isso. Do que eu vejo por aí, eu acho que existem os dois casos. Existe ensino à distância no lugar certo, bem feito, com qualidade e que cumpre bem seu objetivo e entrega o que o aluno precisa. Mas existe sim muito EAD que cresceu, está gerando faturamento para o grupo, porque as pessoas buscam uma saída na educação, mas pode não estar gerando resultado ou entregando a qualidade, e aí é importante a regulação mesmo. Gil,
sensacional o nosso papo. Estamos chegando aqui no nosso destino. A gente falou sobre grandes transações de educação superior, entrada em ensino básico, tendências do setor, a importância dessa conexão muitas vezes para destravar um negócio, a velocidade, o timing, aí algumas noites sem dormir aí para fechar transações. Queria deixar aqui a mensagem final para você passar para a turma quem está começando o M&A ou passando por um processo parecido, qual que é a dica que você daria para ele se atentar, e já te agradecer de antemão pelo nosso super episódio do M&A de Moldon, a hora do M&A. Legal, obrigado. Lê, acho que até do pouco que você me falou antes, o que eu falaria para alguém que está entrando nessa carreira, eu pensei 3 coisas, assim. Acho que a primeira coisa é o técnico. Realmente você tem que dominar modelagem, não dá para fugir disso, e vale a pena se preparar, faz muita diferença na carreira, mas principalmente no começo. Logo em seguida a pessoa precisa desenvolver outra coisa, que é a visão de negócio. Ela precisa entender naquele setor como as coisas funcionam, porque o modelo ele depende de premissas, e você precisa começar a aprender por que aquela premissa, será que ela está certa, o que ela significa, e se você não souber isso, você não vai conseguir crescer, você vai ser um técnico apenas que faz modelos. Garbage in, garbage out. Exato, e aí você vai depender sempre de um líder que faça esse trabalho para você. Então, para você dar esse passo, precisa desse segundo, que é o senso de negócio. Aí, livros, cursos e a própria experiência prática, atento para aprender. E por último, eu diria que o networking, não tão o networking estratégico, mas sabe um networking real, como esse exemplo que eu citei do dono da escola? Eu, pessoalmente, sempre gostei de conversar, de aprender, de uma forma despretensiosa. Chamava pessoas de outras áreas para almoçar no horário corporativo, porque eu falava, o que você faz nessa área? Como funciona? E isso depois a curiosidade intelectual com conexões. Né? Exatamente, isso é muito importante nutrir. A hora que você junta esses 3, eu acho que você vira um ótimo profissional de M&A. Aí eu desejo para quem quiser seguir essa carreira que avalie se é o que gosta, e se gostar, tem um campo muito vasto, muita coisa para fazer, se prepara, curta e evolua, que é muito bacana. E o setor de educação, em especial, eu sou apaixonado, eu vim do lado financeiro, mas eu me apaixonei por educação, e agora estou fazendo essa startup para inovar, para transformar e criar oportunidades para jovens. Mas também sou muito grato a toda essa carreira que eu vivi dentro da Croton, ao Galindo, ao Fred, ao Fábio, poderia citar inúmeros, especialmente o Mário Gil, que me ensinou muito sobre educação, a gente se fala até hoje. Eu acho que educação, em qualquer setor, é muito bom se aprender na carreira também, antes de ir para um momento também de empreender. Sensacional, Gil. Pessoal, até a próxima. Foi boa viagem aí. Boa. Dá 5 estrelas para manter o serviço. Até o próximo M&A de Moldon, a hora do M&A. Valeu, obrigado, pessoal.